Voltamos para continuar tratando aí dos atos administrativos. Estávamos tratando dos elementos ou requisitos de validade do ato. O último elemento tratado no bloco anterior foi a forma, e agora a gente vai tratar do motivo. Então, na tela, vamos tratar agora do motivo ou causa. Todo ato administrativo, para ser válido, ele tem de ser praticado indicando-se um motivo ou uma causa. Tem de ter um motivo ou causa para a sua prática. O que se deve entender aí por motivo ou causa? O motivo ou causa são as circunstâncias, de fato ou circunstâncias de direito, circunstâncias jurídicas, que justificam aí a prática do ato administrativo. Então, todo e qualquer ato administrativo, para ser válido, ele tem de ter como motivo ou uma circunstância fática, ou uma circunstância jurídica, ou as duas circunstâncias. Muito bem. Continuando. No tocante ainda a motivo, são razões fáticas. Então, só para reforçar aí, o motivo são as razões fáticas ou as razões jurídicas, o porquê da prática do ato, né? Razões fáticas ou jurídicas que ensejam a prática do ato. Além disso, agora a gente precisa tratar dos requisitos para a legalidade do motivo, para o motivo ser considerado legal, legítimo aí. Então, quais são os requisitos aí que devem ser observados? Primeiro, a materialidade do ato. Isso significa o quê? Então, no tocante aí à materialidade do ato, isso significa o quê? O motivo deve ser verdadeiro e compatível com a realidade fática apresentada pelo administrador. Então é assim, olha, suponhamos que a administração vai praticar um ato de multa. E aí, a justificativa, o motivo para a aplicação dessa multa ao condutor do veículo foi o motivo dele ser flagrado conduzindo o veículo e falando ao celular. Bom, esse motivo, estar falando ao celular, ele tem de ser um motivo verdadeiro, aqui na tela, olha, realmente tem de ter ocorrido e compatível com a realidade fática. Ou seja, suponhamos que esse condutor estivesse em uma outra cidade com o veículo que foi multado no dia em que se aplicou essa multa. Então, esse motivo indicado, ou seja, estar falando ao celular, ele não é compatível com a realidade fática, porque o condutor apresentou uma prova de que naquele dia, hora e local, ele estava em uma outra cidade com aquele mesmo veículo. Então, neste caso, o motivo não está em consonância com a lei. Por quê? Porque ele não é compatível aí com a realidade fática. A circunstância foi outra. E também não vai ser aí verdadeiro. Muito bem. Então, essa é a materialidade aí necessária para o motivo ser considerado um motivo legal, de acordo com a lei. Mais um requisito aí para a legalidade do motivo: correspondência do motivo apresentado com o motivo previsto na lei. Correspondência do motivo apresentado com o motivo previsto na lei. Que é isso? Por exemplo, o motivo que vai ser indicado no ato, ele tem que ser exatamente igual ao motivo que é previsto na lei para a prática desse ato. Então, suponhamos que um servidor foi removido para outra localidade, apresentando como motivo, então o servidor foi removido de ofício para uma outra localidade longínqua, apresentando como motivo o cometimento de uma infração funcional sujeita a suspensão, por exemplo. O cometimento dessa infração funcional não é motivo adequado, conforme previsto em lei, para se remover o servidor de ofício. Então, neste caso, o que nós teríamos na tela? Está embaixo, amor. O motivo que foi indicado ao praticar o ato, ele
não é correspondente ao motivo previsto em lei para aquele ato. Ele não é correspondente ao motivo previsto em lei para a prática daquele ato. Então aí faz com que o motivo não seja legal, não tenha observado aí a legalidade. Mais um aspecto, a congruência entre o motivo existente, e declarado, né? Existente e declarado pelo agente que praticou o ato, e o resultado prático, objeto do ato. Lembrando que esse resultado prático vai ser o objeto mais a finalidade. O objeto mais a finalidade. Então, suponhamos que o servidor tenha sido reprovado no estágio probatório. Esse é o motivo existente e que foi declarado. Reprovação no estágio probatório. Aí qual foi o objeto do ato? Demissão a bem do serviço público. Nos termos da lei, não há essa congruência, não há essa adequação perfeita entre reprovar no estágio probatório e demitir a bem do serviço público. Reprovação no estágio probatório é motivo para a prática de outro ato, que é a exoneração de ofício. Então, é preciso ter a congruência entre o motivo existente, o motivo que ocorreu e que foi declarado, indicado, e o resultado prático do ato, que é o objeto aí mais a sua finalidade. Muito bem. Além disso, que nós precisamos saber aí a respeito do motivo. Observação 1. Primeira observação aí a respeito do motivo. O que vai acontecer? O que vai acontecer se um ato for praticado com uma inobservância ou vício, uma desconformidade com a lei, né? No tocante ao motivo. Então, o que acontece se um ato administrativo for praticado descumprindo ou não observando o motivo previsto em lei ou o motivo inadequado? O que vai acarretar isso aí? Olha só, acarreta, que nós já sabemos, né? A nulidade, portanto o ato é passível de invalidação, de ser retirado do mundo jurídico, ou seja, vai ser anulado em razão da sua ilegalidade. Então essa é a primeira observação. Segunda observação aí, segunda observação que nós precisamos registrar. Vício, ilegalidade, né? Defeito. Vício quanto ao motivo não admite convalidação, não tem como ser corrigido. Não admite convalidação, não tem como ser corrigido. E aí, eu volto a insistir nesse ponto. É fundamental você memorizar, você internalizar quais são os elementos ou requisitos de validade do ato que permitem ou não permitem convalidação, correção, quando tiver uma ilegalidade, um vício. Até agora nós já vimos que elementos? A competência, a finalidade, a forma e estamos vendo o motivo. Até agora, só admitem convalidação a competência e a forma. Finalidade e motivo são elementos que, se houver um vício, uma desconformidade com a lei, não permitem a convalidação. Então está aí um aspecto importante. Continuando aí, na OBS 3, a gente precisa diferenciar motivo de motivação. O motivo do ato, nós já sabemos o que é, acabamos de definir. É a circunstância de fato ou a circunstância de direito que justifica a prática do ato. Muito bem. Motivação, nós já também vimos. Aí eu quero que você reveja lá, ou veja suas anotações aí, lá do vídeo que nós tratamos dos princípios, de outros princípios relevantes da administração. Nós temos vídeos dos princípios básicos e de outros princípios relevantes. E entre esses outros princípios relevantes, nós temos aí o princípio da motivação. Bom, só relembrando aqui com você, a motivação é a explicitação do fundamento de direito e o fundamento fático que enseja a prática do ato, que justifica a prática do ato. Fundamento de direito e fundamento de quê? Fundamento de fato. Tá aí, é a motivação. Então, não confundir
motivo com motivação. Não confundir motivo com motivação. Para ficar mais claro, é assim, olha. Eu vou apresentar uma situação a você, farei uma pergunta, mas você só pensa na resposta. Não vai ficar falando sozinho, nós não vamos achar que você é maluco aí em casa. Só pensa na resposta. Imagine o seguinte, imagine que eu solte essa caneta eletrônica, imagine que eu solte a caneta aqui. Se eu soltar aqui no estúdio, eu soltar aí onde você estiver, se eu soltar a caneta, ela vai cair. Existe uma justificativa, um motivo, uma razão pela qual a caneta sempre vai cair se eu soltar. Bom, nós dois sabemos qual é esse motivo. Essa razão, essa causa física para fazer a caneta cair se eu soltar. Se você me disser, ou se eu te disser que motivo é esse, se eu explicitar por que a caneta cai se eu soltar, aí nós estaremos fazendo a motivação. Estaremos explicitando a razão pela qual a caneta vai cair se eu soltar, que é a força gravitacional, a gravidade. Tudo bem? Então essa é a motivação. Bom, mesmo naquelas circunstâncias excepcionais, que nós já vimos lá no vídeo que tratamos de motivação, mesmo nas circunstâncias excepcionais em que a motivação não é obrigatória, mesmo não havendo motivação, vai haver motivo. Vai haver motivo. Então, a falta de motivação da explicitação não significa que não haja motivo. Ele só não foi dito, ele só não foi explicitado. Muito bem. Continuando agora. Quarta observação. A diferença entre motivo e móvel. Já ouviu falar disso aí? A diferença entre motivo e móvel do ato? Muito bem. O motivo, nós acabamos de ver, já sabemos o que é. Motivo é aquela circunstância de fato ou de direito que enseja, que justifica a prática do ato. Bom, e o móvel? Móvel, gente, só para simplificar aqui, é a intenção. É a intenção do agente ao praticar o ato. É aquilo que o agente intentava, aquilo que ele teve como intenção ao praticar o ato. Então vamos lá? Só relembrando. Motivo é uma situação objetiva, real, empírica. É uma situação fática ou jurídica que está fora do agente, não é o que está dentro do agente. O móvel é o que se passa na cabeça dele. O móvel é o que se passa na cabeça do agente. Mas o motivo não. O motivo é algo que está fora dele. Ou é uma circunstância fática, ou é uma circunstância jurídica. Mas não está dentro do subjetivo, do aspecto mental aí do agente. Agora, o móvel... O que é o móvel? É a intenção do agente ao praticar o ato administrativo. Aquilo que ele intentava, aquilo que no seu intelecto ele buscava com o ato. Intenção aqui que ele buscava com o ato. Tudo bem? Beleza. Continuando. Um desvio no móvel, ou seja, um ato que foi praticado e a intenção do agente, desvio no móvel, ou seja, a intenção do agente não era exclusivamente o interesse público, a finalidade pública. Um ato com desvio no móvel afeta qual elemento? A finalidade. Porque a finalidade, ela tanto é aquilo que a lei determinou como sendo o alvo do ato, aquilo que o ato deve alcançar, mas também a finalidade engloba a intenção do agente em alcançar aquele interesse. Então, se o agente praticou um ato, mas o seu móvel, a sua intenção era diferente ou além da finalidade pública, do interesse público, qual foi o elemento do ato que foi violado? A finalidade. Então, desvio no móvel do ato, na intenção do agente, afeta o elemento finalidade. Será também um desvio aí de finalidade. Muito bem. Agora a gente vai tratar
de um aspecto aí relativo aos motivos, que é sempre muito cobrado em prova. É a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Muita atenção, porque isso é simples demais, mas eu vou mostrar a vocês que mesmo nessa simplicidade da teoria, a simplicidade de compreensão, é possível haver uma ou outra confusão, mas eu vou evitar que isso aconteça, eu vou te mostrar. Então, teoria dos motivos determinantes pode ser compreendida como? Vamos lá. Segundo essa teoria, a validade dos atos administrativos fica vinculada, atrelada, condicionada aos motivos que foram apresentados para a sua prática. De maneira que, se os motivos que foram apresentados para a prática do ato não forem condizentes com a realidade, ou seja, não forem verdadeiros e existentes, o ato deverá ser invalidado. Comigo. Essa teoria diz: se o motivo que foi indicado para a prática do ato, e normalmente o motivo tem que ser indicado. Como é que se indica o motivo? Fazendo a motivação, explicitando o motivo. Então, o agente ou o órgão competente para praticar o ato, ao praticá-lo, explicitou, indicou o motivo. Muito bem. Agora, se foi indicado o motivo, esse ato só será válido se esse motivo for condizente com a realidade. Porque se esse motivo não for condizente com a realidade, se esse motivo indicado for falso ou inexistente, a teoria dos motivos determinantes impõe, obriga a invalidação desse ato, a declaração de nulidade desse ato. Para ficar visualmente mais fácil de você compreender, venha comigo à tela e vamos analisar o seguinte. Olha, um ato administrativo, está aqui. Em regra, é obrigatória a motivação, ou seja, em regra, é obrigatório indicar o motivo. Mas mesmo que a motivação não seja obrigatória, que são os casos excepcionais, nós já vimos, mesmo que a motivação não seja obrigatória, se o agente quiser, ele pode motivar. Bom, o fato é que, se ele motivou, ou seja, se ele apresentou um motivo, e esse motivo indicado para a prática do ato é condizente com a realidade, ou seja, esse motivo é existente e verdadeiro, qual é o efeito? Segundo a teoria dos motivos determinantes, o ato é válido. Então, pela teoria dos motivos determinantes, se o motivo apresentado para a prática do ato é condizente com a realidade, esse ato será o quê? Válido. Gente, comigo. No fundo, essa teoria é meio teletubby, não é? Negócio até meio boboca, não é? Mas é assim mesmo. A teoria diz, apresentou o motivo para a prática do ato, o ato só será válido se esse motivo for condizente com a realidade, ou seja, verdadeiro e existente. Voltem comigo à tela, e aí, o que vai acontecer se o motivo que foi apresentado é falso ou inexistente? Diz a teoria dos motivos determinantes: detectado que o motivo apresentado foi falso ou inexistente, olha aí na tela, detectado que o motivo falso ou inexistente, na tela aí, olha, o ato é inválido. Pela teoria dos motivos determinantes, deve ser invalidado o ato cujo motivo apresentado seja falso ou inexistente. Conclusão: os atos praticados, eles ficam condicionados, eles ficam atrelados ao motivo apresentado. Porque se o motivo apresentado não for condizente com a realidade, a teoria dos motivos determinantes estabelece que
que esse ato deve ser invalidado, ele é um ato nulo. Tranquilo demais essa teoria, sim ou não? Tranquilo demais. Muito bem. Então, vamos comigo aqui para eu exemplificar o que acontece ou o que pode acontecer lá na hora da prova numa questão para você ficar com alguma dúvida ou gerar alguma confusão. Então vamos supor assim, olha, vamos supor que uma questão de prova diga o seguinte: pela teoria dos motivos determinantes, pela teoria dos motivos determinantes, uma vírgula aqui, os atos administrativos ficam vinculados a quê? Vinculados ao motivo apresentado. Muito bem. E aí o item continua, a questão continua. Portanto, se um ato discricionário for motivado, torna-se vinculado. Você chegou aqui contando uma história tão visceral. Tá aí. Esse é o nosso item. Eu estou vendo aqui na tela que a letra ficou maravilhosa. Claro que você vai ter que se esforçar muito para ficar com uma letra perfeita como essa minha aí. Não inveje, treine, esforça no caderno de caligrafia aí na sua casa. Muito bem. Eu fiz questão de anotar isso aí para mostrar o seguinte. O que acontece? Você pode fazer uma interpretação equivocada de um enunciado de questão ou de uma assertiva de questão e, em razão disso, você fazer uma má aplicação da teoria. Porque a teoria é de simplicidade franciscana. Se o motivo foi apresentado e ele então não é verdadeiro ou então ele é falso, o ato tem que ser invalidado. É o que diz a teoria. Muito simples. Aí você vem comigo à tela e ele diz, olha, pela teoria dos motivos determinantes, os atos administrativos ficam vinculados ao motivo apresentado para a sua prática. Até aqui está perfeito, está lindo. Mas aí ele vai e diz, portanto, concluindo, se um ato discricionário for motivado, torna-se vinculado. O que pode acontecer? Sim, ele fica vinculado ao motivo apresentado. Você pode fazer esse autocompletar na sua cabeça. Sim, se ele for motivado, ele fica vinculado ao motivo apresentado. Vai completando a informação. Mas olha a segunda parte. Se um ato discricionário for motivado, torna-se... É como se tivesse aqui escondido uma elipse, né? Torna-se ato vinculado. Então, só relembra comigo aqui. Os elementos ou requisitos de validade de um ato são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nós já sabemos, já estudamos aqui, tratando dos atos, que se o ato é discricionário, olha, se o ato é discricionário, é o que ele falou aqui, é porque motivo e objeto são discricionários. É porque o motivo e o objeto são discricionários. Gente, nós já vimos isso aqui em vídeos anteriores. Se o motivo e o objeto são discricionários, é porque eles não estão expressos em lei. É porque não existe uma lei anterior expressamente determinando qual o motivo e qual o objeto desse ato.
para que esse ato tivesse o motivo e o seu objeto vinculados, para que ele fosse um ato vinculado, seria necessário uma lei anterior à sua prática, dizendo expressamente qual seria o seu motivo e qual seria o seu objeto. Mas se a questão de prova já disse que é um ato discricionário, você já sabe que não há uma lei anterior expressamente determinando o motivo e o objeto desse ato. Então quer dizer que o simples fato de motivar esse ato já faz com que uma lei expressamente diga o motivo e o objeto. Não é isso. Não é isso. Essa conclusão aí da assertiva está equivocada. Ou seja, se um ato discricionário for motivado, ele continua sendo ato discricionário. Mas a validade dele depende da existência e da veracidade do motivo. Ele continua sendo um ato discricionário, mas a validade desse ato depende da veracidade e da existência desse motivo que foi apresentado, que foi indicado. Então, esse item aqui, ele está errado. Está errado. O ato discricionário, só porque foi motivado, não se torna ato discricionário. O problema é que talvez, na sua leitura, você não tenha percebido que ato tenha ficado oculto aqui antes de vinculado, olha. Então, muita atenção, porque a única dificuldade que essa teoria poderia gerar na hora da aplicação seria essa. Por que eu sei disso? Porque muitos alunos já vieram me procurar aí presencialmente dizendo, olha, eu errei, pensei assim. Aí eu percebo que ele pensou equivocadamente nessas condições. Ou então, às vezes, eu estou ministrando uma aula presencial e o aluno vai dizer assim, ah, professor, mas esse negócio desse ato discricionário aí, se ele for motivado, ele torna ato vinculado. Aí eu me toco, olha, ele está fazendo uma conclusão, está misturando as coisas. Então, no meio da aula, ele fala, ah, mas esse ato discricionário que o senhor explicou aí, se ele for motivado, ele já vira ato vinculado. Aí eu me toco onde o aluno eventualmente pode estar cometendo um deslize no raciocínio. Então eu estou te trazendo aqui para a realidade. Beleza? Bom, voltando. Essa é a teoria. Dificuldade? Nenhuma. Nenhuma. Muito bem. Agora a gente vai analisar alguns desdobramentos da teoria dos motivos determinantes. Só que esses desdobramentos nós vamos tratar no próximo bloco. Então eu aguardo você aí para o próximo bloco para nós continuarmos tratando da teoria dos motivos determinantes e dos seus desdobramentos. Aguardo você. Olá, meninas, tudo bem? Você é 37, hein? Parece, né? Tem 32. Lá pra ela, sem fazer 32. Ele é o queridinho da Jovem Guarda. O Partido Alto do Samba. Vou parar.